Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado em mais um dia. Céu azul, sol e calor, chuvinha muito rápida na zona da mata, previsão que essa temperatura assim mais úmida no litoral, na zona da mata, persista por mais 24 a 48 horas, depois o tempo abre e o céu azul com temperaturas em elevação serão a tônica das próximas semanas. Não existe previsão de chuva representativa, muito menos generalizada, em qualquer região produtora de qualquer commodity no Brasil. O tempo vai abrir de quinta-feira em diante, praticamente do agreste nordestino ao Rio Grande do Sul, e apenas chuvas vão ser vistas lá para o Amazonas, para o Acre ou para Roraima. Por aqui realmente sul, sudeste e centro-oeste enfrentará os próximos dias, quiçá semanas, de temperaturas elevadas, a ausência de nuvem e, por tabela, a ausência de chuva nas cidades e nas regiões produtoras. E hoje, o tão famoso reserva Cantareiras em São Paulo beliscou 6,7% apenas da sua capacidade, com trajetória de baixa, e o governo do estado de São Paulo já falou nos terminais que, a prevalecer ao atual cenário, a reserva Cantareira seca no dia 21 de novembro. Complicado, hein? Já pensou São Paulo sem água para tomar banho, para limpar as verduras? Como é que hotéis, restaurantes, empresas, energia, como é que vai ficar isso? Realmente é uma pergunta que não se quer calar. Venho alardeando isso há muitos meses. Se você pegar lá no YouTube, eu falei isso em abril, que a guerra da água, que era profetizada pelos profetas do Apocalipse para o final do milênio, iria acontecer antes das eleições, e realmente estão acontecendo. Outra coisa que falei é que não iria chover, como não choveu, e infelizmente o que eu falo às vezes, ou na sua grande maioria das vezes, vem a acontecer. E eu falei aqui na semana passada de que o vírus Ebola poderia limitar um pouco a atuação do continente africano em uma série de quesitos, desde o cacau até o café, porque são origens produtoras dessas commodities, em função da insegurança fitossanitária que poderia se alastrar pelo mundo. Ontem, o primeiro caso de Ebola foi confirmado, sabe aonde? Nos Estados Unidos. Olha, é um vírus realmente que pode ganhar conotações muito complexas, mundo afora, e realmente não descarto, infelizmente, a possibilidade do mundo, como diz o outro, isolar o continente africano, tentando assim segurar por lá o vírus Ebola. E isso pode atingir não só pessoas, como a logística do transporte ao redor do mundo, como também produtos que lá tem a sua origem, como o café, como o cacau e muitos outros. Então, realmente acredito que o continente africano poderá passar, assim, num futuro, não de curtíssimo prazo, mas de curto, médio e longo prazo, uma situação muito complicada e que vai respingar em uma série de setores, e um desses setores, com certeza que será respingado, será as commodities que tiver como origem o continente africano. Será que as pessoas vão continuar a consumir um alimento produzido num continente que porventura é o nascedor de um vírus como Ebola? É realmente uma pergunta também muito complexa que fica no ar. Eu particularmente não sei a resposta da pergunta, mas sei que é uma situação que deve realmente ganhar contornos assim um pouco mais sérios daqui para frente, em função de ontem ser confirmado o primeiro caso de Ebola em território americano. Bolsas internacionais no campo positivo. Nova York voltou a subir acima dos 200 centavos por libra-peso, 600, 700 pontos de alta. Como falei aqui também, dólar também subiu ontem e hoje beliscou lá os 2,48. Essa tensão pré-eleitoral indicando a vitória de uma candidata que o mercado como um todo não gosta muito, vai fazer com que as bolsas, infelizmente, acionárias cedam e que o dólar suba. Ou seja, se nós tivermos a conjugação, como podemos vir a ter, de dólar para cima, ausência de chuva e Nova York puxando, realmente o último trimestre do ano, que começa hoje, deverá ser marcado por grandes emoções mercadológicas em vários segmentos da economia. Preços internos firmes. Conilon orbita 255,
Café Rio acima de 320, tanto aqui como na Zona da Mata. Café duro na Zona da Mata de 450 a 470, sul de Minas de 480 a 500 e cereja acima de 520 e com negócios isolados. O produtor pagando para ver se o último trimestre do ano pode vir a ter preços ainda melhores para se comercializar. Sempre digo e sempre aconselho, mercado em alta, se você tiver café, se o preço for convidativo, é hora de fazer dinheiro, colocar gordura para dentro de casa, para quando porventura o mercado não for conveniente a você, você tem sempre aquele caixinha financeiro para não ter que vir na bacia das almas vendendo café numa hora imprópria. Dilua riscos se você precisar, dilua riscos se o preço for bom, dilua riscos se o mercado lhe for convidativo. Sucesso, um abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã, como de costume, aqui no blog do Mercado do Café, gazetaonline.com.br/Mercado do Café. Sucesso, um abraço, até amanhã. Tchau!